Olá, seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Magda e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu vou começar a contar como foi a minha vivência com minha mãe que é esquizofrênica. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque conversando com uma pessoa, eu descobri que essa pessoa também tinha uma mãe esquizofrênica. Só que ao contrário de mim, ele sofreu muito, porque ele foi abandonado pela mãe, né? E maltratado pelos parentes. Avó, tios, não lembro agora a história direito, mas foi meio assim, né? E acabou que a pessoa focou muito nos estudos. Coincidentemente, eu também sofri bastante na minha infância com a minha mãe, porque ela me batia muito, sem motivo nenhum, e às vezes nem estava em crise, né? As crises dela vinham a cada 5 anos, depois de 10 anos começou a diminuir para 3 anos e foi diminuindo até que chegou um ponto que era o normal dela, já era aquilo, né? O mundinho que ela criou. Não dava mais para ter diálogo, não dava mais para ter conversa, né? Ela era muito agressiva. Ela era muito agressiva. Lembro de uma ocasião que ela correu atrás de mim com uma faca. E eu no desespero que eu corri, a mesa da cozinha era redonda e eu corri em volta da mesa, acabei batendo na porta e a porta fechou. E eu fiquei presa ali. Agachei, gritei. Eu devia ter uns 12 para 13 anos no máximo. Aí eu gritei, até que acho que ela. E ela com a faca assim, já encostando, já tipo, faltando um tantinho. E, e acho que com meus berros, meus gritos, ela caiu em si e largou a faca e foi deitar. Só. Só simplesmente foi deitar. E eu lá, desesperada, né? Numa outra ocasião, meu irmão era pequeno, mas arteiro. E aí ele brincando com os amigos dele, numa fogueira, que a gente não sabia que ele tava brincando na fogueira, né? Ele brincando na fogueira, girando. Acho que eles queimaram um plástico, alguma coisa assim, e tava girando o plástico queimado, o negócio queimado, e grudou na perna do meu irmão. Meu irmão correu em casa para pedir ajuda, só que só tava eu e minha mãe. E eu era criança também, nessa época, né? E a minha mãe não tinha responsabilidade com essas coisas assim, não resolvia nada, né? Aí ele correu em casa, minha mãe pegou uma agulha e queria costurar a perna dele. Aí eu falei, Juninho, corre pra rua, corre pro vizinho e pede ajuda. Eu vou segurar ela aqui. Aí eu fechei a porta e fiquei com ela lá dentro. E ele foi lá, pediu ajuda pro vizinho, os vizinhos acudiram ele e levaram ele pro hospital. E eram situações assim. Uma vez, um certo dia, ela estava em crise, discutiu com meu pai e não precisava, não tinha motivo, tá? Não tinha motivo pra briga. Era só olhar pra ela. De repente, ou você chegar no ambiente e ela surtava do nada. Aí ela correu atrás do meu pai com uma faca. E aí, só que o meu pai, ele era muito bem-humorado. Tudo ele levava na brincadeira. E ele tava rindo. Aí deixava ela mais nervosa, porque ele ria. Aí ele deu a volta num carro que estava estacionado na frente de casa
E ele ficava assim, e ela correndo atrás dele, e ele rindo, e ela com a faca na mão. Até que os vizinhos chamaram a polícia, e aí levaram ela pro hospital, e toda vez que uma ambulância ia em casa levar minha mãe pro médico, era internação, né? Toda vez que ela tava assim, surtada, era uma internação. O que os médicos falavam, né, que nessas internações, nessas clínicas, tinha uma muito boa em convênio, né? Quando meu pai tinha convênio, ela ficava numa clínica excelente, em São Bernardo, e lá tinha reunião familiar, né? E eu que participava, eu que representava a minha mãe. Eu ia levar roupa para ela. O bom disso, ganhei minha habilitação. Meu pai me deu habilitação para eu poder ir fazer isso, que era ele que fazia, né? Enquanto a gente era pequena, sempre foi meu pai. Minha mãe tem essas crises, tinha essas crises, né? Minhas tias contam que quando eu e minha irmã tinha entre um e 2 aninhos, éramos pequenininha, a primeira crise dela. Eu só me lembro que conforme a gente foi crescendo, meu pai era funcionário da Volks e a Volks tinha um acampamento. E era todo ano em janeiro, né? E era carérrimo, eu não sabia disso, nem eu, nem minha irmã. Tipo, a criança não tem noção, né, das coisas. Depois que eu cresci, que eu vi a dificuldade, o esforço que meu pai fez pra deixar a gente. Ah, eu vou chorar. Pra deixar a gente bem, né? Porque aí minha mãe tava internada, a gente nem sabia. E a gente se divertindo lá no campo de férias da Volks. E era uma delícia, né? Eram barracas com 12 meninas, com. Não sei, eu lembro agora se era 10 ou 12, mas era bastante cama. e, e é legal porque trabalha a independência da criança, né? A autonomia, esses acampamentos. Foi muito legal, muito divertido. E eu frequentei dos 6 até os 12 anos. Acho que foi até os 12. E aí depois era eu e minha irmã, que nós íamos juntos. Aí, como eu sou um ano mais nova que a minha irmã, então meu irmão ainda foi. Quando ele começou aí, eu ainda consegui acompanhar ele acho que mais 1 ou 2 anos, né? Mas olha, gratidão, gratidão, meu pai. Fez muita diferença na nossa vida esse período aí. A gente ficava o ano inteiro louca para chegar janeiro para ir para o campo de férias. Então, é isso. Não estou me vitimizando, já o fato da esquizofrenia da minha mãe já é um ponto que eu ressignifiquei na minha vida, já está ressignificado, não me causa sofrimento. Então, e eu tive, tipo, você ganha muito com essas terapias que faziam em grupo, né? Com as famílias. Era muito importante ver que outras pessoas passavam por situações, às vezes, muito mais difíceis que a minha. Porque assim, eu não sei porquê, mas minha mãe me pegou para Cristo. A gente não. E ela não me batia na frente do meu pai não deixava. Meu pai brigava com ela, né? E era do nada, assim, só quando tava eu e ela. Nunca quando, mesmo que fosse os outros irmãos, no caso a minha irmã, né? Porque meu irmãozinho ainda, ou ele era pequenininho, ou ele nem tinha nascido ainda. Então, ela só fazia essas coisas quando tava nós duas juntos. Então, quando eu ficava, a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer, né?
mas consegui sobreviver. Sem muitos traumas, porque depois que eu tirei minha habilitação e comecei a frequentar as reuniões com psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, né? Pelo menos lá no de São Bernardo, no Hospital de São Bernardo. Porque depois que meu pai parou de trabalhar, aí já não tinha mais convênio. E sem o convênio, o hospital público era um horror. Nossa, a gente ficava tão triste de ver minha mãe passando por aquilo e sem poder ajudar, porque não tinha o que fazer, né? Os remédios, teve 2 hospitais bons, que ela ficou, um em Guarapiranga e o outro no Bom Retiro, em São Bernardo. O de Guarapiranga, eles tentaram algumas drogas novas, nem sei se pode falar isso, né? Acho que não, vamos mudar a palavra. Alguns medicamentos novos, né? E aí, para ver se ia reverter o quadro dela, né? Mas chegou no ponto que era irreversível. E cada internação, o médico mesmo falava, tinha que evitar a internação, mas cada internação era um neurônio a menos, porque ela passou na época por tratamento de choque, era bem arcaico, né? Acho que a medicina que estuda a saúde mental é muito nova, né? Apesar que eu já estou com meio século de idade e eu ainda considero que ainda tem muita coisa para se descobrir, né, nessa área. Mas meu pai deu muita sorte porque a família deu apoio, né? Enquanto minha mãe estava internada, a gente ficava na casa dos tios, das tias, e, tipo, não sofremos na casa dos parentes. Tinha os primos bagunceiros? Tinha, que aprontar. Mas nada que deixasse a gente traumatizado, né? Era bagunça do tipo contar história de terror. Quem tá assistindo sabe que ficava assustando a gente com história de terror. Mas foi, apesar de tudo, foi uma boa infância. Então, essa parte faz parte da minha vida, né? Compõe o meu ser, minha personalidade, né? Que mais? Aí eu queria dividir com vocês, né? Se você passa por essa situação e não sabe o que fazer, procura ajuda. Vai na UBS, não, né? E pede ajuda, pede encaminhamento, nem que você tenha que insistir, né? Alguma coisa tem que ser feita. Não dá pra deixar a pessoa sofrendo dentro de casa, né? Teve algumas vezes que foram só 3 meses de internação. Em outras, 6, mas não passava de 6. Eu acho que nenhuma passou de 6 meses, né? Aí depois a crise dela, que o problema do esquizofrênico é que chega num ponto que ele não quer mais tomar remédio. Aí se recusa a medicação, acha que tá bem, porque chega uma hora que a medicação controla e a pessoa acha que tá bem, não precisa mais de medicamento. E não pode, né? Porque quando para a medicação, dá uma semana, volta tudo de novo. E eu percebia quando minha mãe voltava. E às vezes ela fingia que tomava o remédio. Ela fingia. Mas ou ela guardava, escondia embaixo do travesseiro, meu pai achava depois. Ou ela jogava fora. Então tinha que ficar de olho.
Quando a gente percebia que ela começou a falar sozinha, ficar mais resmungona, falando sozinha, mais nervosa, né? Mais agitada, era batata. Em casa não se recebia visita, ou as visitas que iam lá sabia do risco que estava correndo, né? Porque a minha mãe era agressiva. Às vezes eu ando na rua e eu vejo, né, essas pessoas que você percebe que tem um problema mental ali, né? E, e sem apoio, porque tá largado na rua, com certeza não tem apoio. Que minha mãe nunca a gente deixava ela sair sozinha, né? E, e assim, seja presente na vida do seu familiar e vigilância. Tem que vigiar o tempo todo. A gente que não tem problema, às vezes não esquece um arroz no fogo, né? Vai ser porque eu não queimo arroz, mas. Porque agora tem panela ela não queima, né? Mas não esquece um leite. Você olhou, quando você virou, derramou. Imagina a pessoa com transtorno, né? Com transtorno psiquiátrico. É dessas coisas assim, início de crise, né? Uma vez ela esqueceu, ela colocou, eu cheguei da escola que eu estudava de manhã e à noite, né? De manhã eu ia pro magistério e à noite eu tinha contabilidade. Aí, então eu tava exausta quando eu chegava em casa, né? Aí eu não sei se eu já. Foi o ano que eu já tinha terminado contabilidade, estava só no magistério. Eu sei que eu tinha muita coisa para fazer. Ou eu já estava dando aula e eu levei os cadernos das crianças para passar lição. Foi isso, porque eu lembro que tinha muito livro, muito caderno espalhado na minha cama. E eu tava fazendo na cama, né? Aí